Olá, boa tarde, boa noite, bom dia. Meu nome é Luiz. Juntamente com meu colega Igor, nós somos estudantes do curso de licenciatura em História da Universidade Federal de Rondonópolis. E hoje, pessoal, você vem um pouquinho com a gente, que hoje a gente vai trabalhar um pouquinho sobre a Primeira Guerra Mundial. Nesse todo, a gente vai passar sobre as características da Primeira Guerra Mundial, motivos que levaram a ela, ao mesmo tempo que a gente vai trabalhar principalmente dois blocos que foram dois blocos de países que foram de fundamental importância para o avanço dessa guerra. Ao mesmo tempo, a gente vai dar uma pincelada nesse trabalho da questão das políticas de alianças e que estratégia essas nações elas foram tomando ao longo desse processo, ao mesmo tempo que a gente aborda as diferentes características de uma e os motivos também pessoais que foram também formando esses respectivos blocos aí. Pode passar? Então, pessoal, nesse primeiro momento, antes de entrar diretamente na questão ali da Primeira Guerra Mundial, ali em 1914, que era de 1914 a 18, a gente tem que ver as características e os motivos que foram condicionando e atrizes que foram condicionando para essa Primeira Guerra Mundial. Aí a gente tem o primeiro ponto. Ó. A Europa, no início do século XX, estava passando por uma forte estabilidade entre as nações, gerando fortes disputas imperialistas, tanto territoriais como econômicas. Assim, cada novo passo que se dava à eclosão, uma nova guerra era iminente. Ou seja, pessoal, as disputas imperialistas estavam cada vez mais fortes. Então, além dessas disputas imperialistas, tanto disputas territoriais, principalmente como disputas econômicas, que com a ascensão do capitalismo cada vez mais forte, novas nações que se unificaram começaram a ganhar corpo, então começaram a ganhar um poderio político-econômico muito forte. Ao mesmo tempo que a gente vai dar uma pincelada também algumas características de movimentos nacionalistas que foram ocorrendo, que vão influenciar diretamente nessa Primeira Guerra Mundial. Pode passar? Então, pessoal, nesse primeiro ponto a gente tem aqui, ó, disputa entre as nações europeias no início do século XX. Então, reforçando brevemente, esses pontos que eu coloquei aqui, claro, foram bem mais pontos que levaram à Primeira Guerra Mundial, mas esses foram os principais fatores. Teve mais, mas esses foram os principais. Então, nesse primeiro ponto, a gente vai trabalhar a disputa entre as nações imperialistas, Inglaterra, a Prússia, que antes de se tornar Alemanha, ela se chamava Prússia, depois que vai ter a reunificação, né, 1870, que ela vai se tornar Alemanha, e a França. Então, pessoal, na segunda metade ali do século XIX, principalmente da questão da Revolução Industrial, começou a iniciar na Europa ali um ciclo de neocolonialismo. Então, as potências, principalmente a Inglaterra, que são potências industrializadas, começaram uma corrida de exploração colonial, principalmente nos continentes ali africanos e nos continentes asiáticos. Então, essas disputas coloniais, principalmente por território, por disputa econômica, elas vão gerar um desentendimento diplomático entre essas nações. Então, principalmente, eu citei essas três. Principalmente a Inglaterra, que já vinha de uma revolução industrial, principalmente a Alemanha, que se unificou seus territórios ali em 1970 e veio a ganhar corpo, principalmente, e principalmente a França também. Nesse segundo ponto, a gente vai colocar principalmente essa questão que eu já tinha citado, a questão de disputa do comércio internacional. Então, com o expansionismo, a questão desse comércio internacional e a ascensão cada vez maior do capitalismo, a gente vai ter uma maior demanda de produtos ali. Assim, principalmente, como eu já tinha citado, até aquele momento, um pouquinho antes, a Inglaterra ainda dava de braçada ainda nessa questão do comércio.
principalmente na produção, na exportação de produtos, na produção de armas, etc. Aí a gente tem uma nova necessão do novo país, que era a questão da Alemanha. Então, a Alemanha começa a ter um embate econômico entre a Inglaterra, ao mesmo tempo que, em alguns quesitos, a Alemanha chega a passar a Inglaterra. Então, chega um momento que começa a ter uma disputa entre as duas. Então, começa a quase a ser um revanchismo entre as duas, político ali e econômico. Nesse terceiro momento aqui, a gente vai falar de alguns movimentos nacionalistas que são importantes, que vão influenciar diretamente na questão da Primeira Guerra Mundial. Então, principalmente a Europa naquele momento ali, no início do século XX, passava por movimentos nacionalistas de independência, principalmente na questão do pan-eslavismo, ali naquela região do sul da Europa, na questão dos Balcãs ali, naquela área, só a Sérvia que era independente. Então, todos os países ao redor eram dependentes do Império Turco-Otomano. Então, começou a se gerar um misto de ideias revolucionárias de independência naquele meio ali. Outra questão, e principalmente, antes de entrar para o outro ponto, a questão do outro movimento nacionalista, essa questão dos Balcãs, e principalmente da Sérvia, é o que vai ser o estopim ali na frente, que eu vou voltar rapidinho, que vai ser o estopim ali na frente para a Primeira Guerra Mundial. E nesse segundo momento, a gente tem também o quê? Voltando à questão da França que eu tinha citado, a gente tinha um revanchismo francês ali, principalmente com a Alemanha. Ou seja, a Alemanha na Guerra Franco-Prussiana, ela vai perder alguns territórios para a Alemanha, principalmente o território da Alsácia-Lorena, então, que era um território de grande produção de carvão mineral. Então, essa demanda natural que vai impulsionar a questão do desenvolvimento tecnológico ali. Pode passar. Ao mesmo tempo, pessoal, a gente vai entrar nesse quase último ponto aqui. A gente tem a questão da paz armada. Então, o que foi a paz armada, pessoal? Então, à medida que essas desavenças entre nações vão se acentuando cada vez mais, então a gente tem um clima de rivalidade que vai começar a ocorrer ali na Europa, no início do século XX. Então, os países, diante dessa possível disputa econômica, militar, e principalmente diante de um possível risco de guerra que vai se fomentar mais tarde, procuravam aumentar seu poder militar. Então, fortalecendo seus exércitos e, ao mesmo tempo, eles começam a formar alianças entre si. Então, ao mesmo tempo que as disputas no primeiro plano ficavam só na questão econômica ou só questão do diálogo, por baixo dos panos, os países começaram a se armamentar constantemente. E fechando todo esse ciclo, que vai ser o estopim da Primeira Guerra Mundial, você tem a questão do assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando. Então, o Francisco Ferdinando, ele era o herdeiro do Império Austro-Húngaro, ao mesmo tempo que ele vai em Sarajevo, na capital da Bósnia, resolveu algumas questões, principalmente naquela questão de movimentos nacionalistas. Então, ao mesmo tempo que ele está caminhando, principalmente na praça central ali em Sarajevo, ele acaba sendo baleado, e isso acaba desencadeando todo um processo gigantesco de apontamento de guerra, principalmente a questão da Sérvia, onde a Sérvia não contribui para as investigações do assassinato do próprio herdeiro. Aí o Império Turco-Otomano, eles declaram guerra à Sérvia, ao mesmo tempo que vai dar todo um efeito cascata de um país declarando guerra ao outro. Pode passar? Aí, pessoal, então, para fechar todo esse ciclo na questão, aí, como eu falei lá no comecinho, se vocês lembram, da questão principalmente dos dois blocos que vão se formar
principalmente para a Primeira Guerra Mundial. Então, nesse primeiro logo da Tríplice Aliança, esse primeiro logo já antes da guerra mesmo, ele já vinha sendo formado. E a Tríplice Entende, ela veio se formar principalmente ali no início do século XX. Ali você tem tanto o Império Austro-Húngaro quanto o Império Otomano, que eles eram parceiros, principalmente o Império Austro-Húngaro, que declara guerra era assim com a Rússia. A Rússia declara guerra ao Império Austro-Húngaro, ao mesmo tempo que a Alemanha declara guerra à Rússia. Então, no geral, os países que tinham uma aliança com o outro começam a declarar guerra um ao outro e vão formar esses dois tipos de blocos, Então, pessoal, mais ou menos essa primeira parte aqui que eu elucidei. Então, o meu colega Igor, para a próxima parte dessa Primeira Guerra Mundial, ele vai agora estar falando um pouquinho.